Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo da lição. Hoje vamos falar um pouco mais sobre profecias. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e vamos juntos estudar mais um pouco sobre essa lição maravilhosa do... Se você pegar a sua Bíblia, você vai conseguir dividir ela em algumas categorias de livros. Por exemplo, livros históricos. A Bíblia é recheada de livros que contam a história. Livros poéticos, que são livros que tem uma parte mais assim de poesia, uma parte mais musical, como Salmos. E tem aqui o que nós vamos estudar hoje, que são os livros proféticos, livros que falam sobre profecias. Já estava bom. E existem alguns métodos que nós podemos utilizar para estudar as profecias. Existe um método mais futurista, que considera as profecias apenas no tempo do fim. Existe um método que é mais do passado, que estuda as profecias, como se elas falassem apenas do período do primeiro século da vida cristã. E o método que nós utilizamos e que nós vamos basear todo o nosso estudo é o método historicista. Agora parece que piorou. Calma, eu sei que deve ter dado uma confusão na sua cabeça, métodos para estudar profecia. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com todos os métodos que existem, como é a interpretação de cada método, por que cada método é utilizado e por que nós utilizamos esse método historicista, o historicismo, para estudar as profecias. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que é o historicismo e as profecias. Esse método, eu vou explicar bem resumidamente sobre como que ele é utilizado. É uma ideia, né, que muitas das principais das profecias bíblicas seguem um fluxo linear e ininterrupto na história, do passado ao presente e ao futuro. Esse método ele é semelhante à Leila? Nossa, sou cebolinha. Esse método é semelhante à maneira pela qual a história é estudada nas escolas. E esse é o método que nós adotamos. Ou seja, a profecia, muitas delas, vem seguindo um fluxo cronológico de tempo. E é isso que nós nos baseamos, porque assim a Bíblia também interpreta as profecias dessa maneira. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em Daniel no capítulo 2, e você ler ali do verso 27 até o 45, você vai ver uma visão de uma estátua que representa vários reinos. E essa estátua, você pode pegar essa estátua e você ir quebrando pedaços dessa estátua e colocando em uma linha cronológica. E aí você forma toda uma cronologia com os reinos que viriam desde o primeiro, que é Babilônia, ali na época de Daniel, que era o reino mais poderoso, passando por Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E se você for ver, é muito incrível o nível de detalhes que essa profecia traz. Primeiro, Babilônia, representada pela cabeça de ouro, que era o império de Nabucodonosor. E logo após, ali no verso 39, Daniel fala assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino. E o verso 40 fala: e depois um quarto. Ou seja, eram reinos sequenciais e cada um tinha características. Um pouco mais à frente, ali Daniel 7 também apresenta alguns animais que representam esses mesmos reinos e cada um com a sua particularidade. Por exemplo, o leão representando Babilônia. Já discutimos um pouco sobre isso na última lição, mas é muito incrível como que esse reino que tinha o leão como um animal simbólico do seu reino é representado também com o leão. A Medo-Pérsia é representada com um urso feroz com 3 costelas na sua boca. 3 reinos que ele havia conquistado. Grécia sendo representada por um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando a velocidade das suas conquistas e também depois da morte de Alexandre o Grande, a divisão do seu reino entre seus 4 generais. E é interessante que quando você pega essas profecias de Daniel no capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, profecias que o próprio livro de Daniel nos ajuda a entender, e aí você pega um livro de história e abre ele no mesmo período que aconteceu, você vai ver que ambos seguem a cronologia da história. Nós temos um grande privilégio hoje de podermos olhar para trás e entendermos melhor
tudo o que aconteceu. E Daniel, que era apenas um homem, recebeu essa profecia de Deus, que já mostrava o futuro da história do nosso mundo. Então, é por esse motivo que nós usamos o historicismo para interpretar as Escrituras, e é por esse motivo que nós temos fé de que Deus está no rumo de toda a história. O segundo ponto que nós vamos estudar é sobre o chifre pequeno. Sim, se você abrir em Daniel 7 e Daniel 8, você vai ver que em ambas as profecias surge um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele é um fator fundamental para nós entendermos um pouco mais sobre os reinos que se sucederiam e sobre toda a questão histórica da Igreja de Cristo nessa terra. Se você for ver algumas características semelhantes entre o chifre pequeno em Daniel 7 e Daniel 8, fala assim: primeiro, ambos são descritos como um chifre. Óbvio. Ambos são poderes perseguidores. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Ambos têm aspectos de atividade descritos pelo tempo profético. E ambos se estendem até o fim dos tempos. E ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Ou seja, são chifres que têm um grande poder, que persegue o povo de Deus, e que nós vamos entender o que é esse chifre pequeno. Se você for ver a estátua, quando ela chega nas pernas, as suas pernas de ferro, representa o Império de Roma. Um império muito forte, muito poderoso, mas que teve um fim, esse Império Romano. E logo após surgem os pés de barro e ferro, ou seja, o Império Romano ainda estaria presente ali no meio, ainda que misturado, ainda que não junto, mas ele ainda estaria presente. E quando você vai para os animais, depois do reino da Grécia vem um monstro, que não há monstro semelhante na nossa natureza. Tanto que Daniel fala que era uma criatura horrenda, muito feroz, que possuía 10 chifres em sua cabeça. Essa fera monstruosa perde 3 desses 10 chifres e um pequeno chifre nasce entre esses 10. E um poder político e religioso surge dessa nação. Surge em meio à Europa. E esse poder é Roma papal. E nós não estamos aqui querendo falar que os católicos estão todos perdidos. Nós temos falado o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia fala pela profecia que aconteceria e o que a história nos mostra que aconteceu. Roma papal foi um poder que misturou política e religião, teve grande influência e nos reinos da Europa com os reis e perseguiu a muitos cristãos. Nós vemos as inquisições, que foram perseguições a muitos membros do povo de Deus. Então, quando você pega tudo isso e se assemelha à profecia de Daniel 2, você vê que esse poder que o chifre pequeno representa é Roma papal. E é incrível que ele fala também que ele tentaria mudar os tempos e a lei. E se você for pegar 10 mandamentos na sua integridade, de forma literal, como Deus deu para o seu povo. E se você for pegar hoje os mandamentos que o catecismo ensina, que foi alterado com o tempo, com essa Roma papal, você vai ver que foi um pouco alterado. Você vai ver que o mandamento já não existe mais, que é o segundo mandamento, e você vai ver que o quarto mandamento foi substituído do sábado para o domingo. Se você voltar alguns vídeos atrás, você vai entender por que o sábado é tão atacado quando nós estudamos sobre a criação, sobre Gênesis como fundamento. Você vai entender que o sábado ele é um memorial da criação de Deus. Você vai entender que o sábado foi um dia separado, abençoado e santificado por Deus. E aí você vai entender por que esses tempos e a lei seriam mudados. E por que esse poder, que é descrito em Daniel como um reino muito poderoso, mas um reino que perseguiria o povo de Deus, que tentaria tomar o lugar do próprio Jesus Cristo como intercessor. E aí você começa a entender e a encaixar as peças um pouco mais. E você vai ver que a profecia, ela define muito bem sobre todos os reinos que viriam, e ela define muito bem como foi Roma papal, quando perseguia os cristãos lá nos primeiros séculos. E o terceiro ponto que nós vamos estudar é sobre a tipologia como profecia.
O que é tipologia, né? Se você for pegar assim, uma tradução bem rasa da palavra e do conceito que nós pegamos aqui, é você pegar uma história que aconteceu, que é um fato histórico lá do passado, e você transformar isso como um exemplo para indicar uma profecia do que acontecerá. Como, por exemplo, nós temos um desses conceitos em Mateus, no capítulo 12 e o verso 40. E aqui a minha Bíblia diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você percebe que o que Jesus fez? Jesus pegou um fato histórico, um fato conhecido do profeta Jonas, que passou 3 dias no interior de um grande peixe, e ele usou isso como um meio deles entenderem uma profecia do que viria a acontecer, que é Cristo morrer e passar 3 dias morto. E aí você entende um pouco melhor a profecia. Isso acontece várias vezes em João 19:36, João 3:14-15, Romanos 5:14. Então você vê que é um método de você entender profecias que virão usando momentos históricos que já aconteceram e que o povo tem uma familiaridade melhor. E sabe o que é incrível, meus queridos? Que por mais que muitas coisas já tenham acontecido nesse mundo, ainda tem o mais incrível para acontecer. A melhor profecia que a Bíblia possui ainda não se cumpriu. E sabe onde está essa profecia? João 14. Se você ler a partir do verso 1, você vai ler assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E essa profecia ela não está presente apenas aqui nesses versos de João, mas também em vários pontos da Bíblia, que é a volta de Cristo Jesus. Uma volta que vai ser literal, todo olho verá Cristo voltar, e que os salvos irão para junto dele, morar junto com Cristo. E eu fico imaginando esse momento maravilhoso em que estaremos lá no céu, em que poderemos entender toda a extensão da salvação de Cristo por nós, em que nós poderemos entender o seu amor da forma plena, da forma completa. Hoje nós entendemos apenas uma parte, apenas uma fração do sacrifício e do amor de Cristo por nós. Mas lá nós poderemos entender tudo o que custou para Jesus e tudo que Ele fez para que nós tivéssemos essa chance de estar lá. E eu fico imaginando o momento em que poderemos abraçar a Cristo, nosso Criador, o nosso Salvador. E eu fico imaginando como vai ser bom estar lá. E assim encerramos mais uma lição. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e nós vamos fazer o possível para responder o mais breve para você. Que você fique com Deus e até a próxima.